Boa noite a todos aí, pessoal do chat. Estamos agora começando a live. Nosso convidado hoje é Nelson Pescara. Nelson Pescara é um grande amigo meu. Estou esperando só ele estar terminando de escutar umas coisinhas. Ô Nelson, você está aí? Sim, sim. Vamos lá. Então vamos botar aqui. Ô Nelson, você chegou. Ok, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do chat. Boa noite, pessoal que nos assiste à distância. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pescara. É uma satisfação estar aqui no canal Ufologia Brasil, na verdade, cumprindo um convite de longa data, né, Rodrigo? Foi no ano passado ainda que você fez um contato comigo, tínhamos marcado, e depois houve um problema, e de lá para cá, agora que nós de fato, fechamos conseguimos. Muito bem, tudo bem. Isso. Antes de entrar no assunto que eu vou falar hoje, que é meu estudo sobre o fenômeno disco voador, Rodrigo, eu gostaria que você colocasse a tela 1, o slide 1, para mim falar um pouquinho de onde eu vim, de onde eu comecei, né? Isso, tela 1 da pandemia, isso mesmo, Rodrigo. Isso. Eu fiz um bocado de palestras presenciais e sempre tinha por hábito falar onde eu comecei, como comecei, por quê, que é natural para que a pessoa tenha uma ideia, né, de quem é que está ali no palco falando alguma coisa, né. E o seu canal, como é a primeira vez, então eu pus justamente uma imagem, que é esta no slide 1, que o pessoal está vendo aí à direita, que é um facsímile de um encarte de uma revista, a revista O Cruzeiro, de maio de 1952. E isto aqui, para mim, é emblemático, porque nessa época eu tinha, meus 12 anos. E eu, como filhos de pais da roça, gente muito humilde, na minha casa não entrava leitura. E eu tinha já aquela gana de ler. Ler, sempre foi uma obsessão para mim, né? Não é por acaso que vocês veem aí atrás livros, livros e mais livros, não é brincadeira, não. Muita coisa. Exato. E eu ia na casa de um padrinho que comprava com frequência a revista O Cruzeiro e outras, né? Eu ia para ler. E nessa ocasião, por isso eu digo que é maio de 52, porque eu não guardei muita coisa daquela época, não, exceto aquilo que impactou a mim, né? Que é isto aqui, né? Que era um encarte do disco voador da Barra da Tijuca, fotografado por João Martins e Edward Schultz Keffel, né? O alemão parceiro do João Martins de muito tempo, né? Isto me marcou. Por quê? Porque era disco voador na Barra da Tijuca. Quando eu olho ali para essa imagem, né, que eu tenho ela no computador, tenho um bocado de cópias, inclusive, né? Eu me lembro como foi eu sentado num anexo
da sala de jantar do meu padrinho, minha madrinha no fogão, né? Eu ali, eu lembro esta imagem. Nahima aí. Boa noite, Nahima. Eu lembro disto como se tivesse acontecendo agora, e faz 70 anos, né? Isto faz 70 anos, eu estou com 82. Eu tinha 12, então faz 70 anos que isto aconteceu. Uhum. Então, isso é só para situar, então, o pessoal de vocês. E de lá para cá, depois que eu tive, lógico, esse encarte foi especial, porque foi um alvoroço danado naquela época. Eu não acompanhei nada disso. Eu vim a saber depois do alvoroço que deu, exatamente uns 15 anos depois, aí já casado, com mais de 20 anos, né? Trabalhando numa multinacional aqui em São Paulo, estudando para ser técnico, né? E entrei de rijo nesse negócio nesse fenômeno, porque foi quando eu vim a conhecer o professor Flávio, em 66, quando ele estava lançando o livro dele, o livro vermelho dos discos voadores e tal, né? Uhum. Então, foi isso. Muito bem. O pessoal de você agora, quem não sabia, sabe, o Nelson começou lá. Então, vamos voltar à tela 1 e vamos falar dos discos voadores. O que são os discos voadores? Evidentemente, muita gente no mundo todo, há muito tempo, se pergunta isto, né? Mas o mais importante do que esta pergunta ainda, o que são os discos voadores, é entender o disco voador como um fenômeno. Eu faço esta colocação porque nós vamos ver mais à frente, quando eu faço algumas afirmações que muito provavelmente não agrada a todo mundo e talvez ainda até desagrade a muita gente, mas é o que me dita a minha consciência, me dita o estudo que faço, as reflexões que faço, as conclusões a que chego. Antes de tudo, os discos voadores, é preciso vê-los como um fenômeno. E que fenômeno é esse? Um fenômeno que acontece aqui no planeta Terra. Depois nós vamos ver. Então, por quê? Quem são seus ocupantes? Né? Uhum. De onde vieram? Qual é o seu propósito na Terra? Essas 3 perguntas estão lá atrás, no livro do Flávio, provavelmente vieram já dos Estados Unidos, porque o livro do Flávio saiu em 66, mas antes dele já tinha o livro do comandante Aurifébio Berrance Simões. Eu já mostrei ambos aqui, eu tenho aqui na minha biblioteca, não pode faltar na biblioteca de ninguém esses 2 livros. O livro vermelho dos discos voadores e os discos voadores, livro do comandante Aurifébio Berrance Simões. Por quê? Porque estes 2 livros têm assunto, tema, discussão, ideias, questões, teorias, teses, reflexões, para você estudar a vida inteira e você não vai conseguir. Só esses 2 livros. De tudo que esses 2 homens fizeram na época. Mas, tudo bem. Isso aí. Então, estas 2 perguntas já vinham no livro do comandante, passou para o livro do professor Flávio Pereira,
que eu tive a satisfação de conhecer naquela época, e que até hoje não foram respondidas. Quem são seus ocupantes? De onde vieram? Qual o propósito aqui na Terra? Né? E, então, o propósito é que eu proponho a responder algumas perguntas, não com o intuito de encerrar o assunto, porque não tem como, aliás, seria um despropósito pensar, né, em encerrar um assunto como esse, né? Mas ali vocês estão vendo, tem um balãozinho ali, né? Um lembrete, reflexão, é minha, e é uma tese minha. Se não sabemos o que uma coisa é, mas podemos dizer o que ela não é, nós temos meio caminho andado em busca de uma resposta. É o que eu me proponho. Os discos voadores estão aqui. Por quê? Porque é um fenômeno que acontece aqui na Terra. O que são, não sabemos. Evidentemente, ninguém respondeu isso ainda. Mas isso nada tem a ver com raças alienígenas vindo das estrelas. Aqui eu acho que eu começo a colocar o dedo na ferida e eu digo com toda a tranquilidade, porque não preciso esconder, não preciso disfarçar e não, com toda a franqueza, eu não preciso agradar, eu não me vejo na obrigação de dizer alguma coisa que venha agradar. Por que digo isto? Porque vejo as críticas que recebo, né? E algumas que são, de certo modo aborrecem, porque você percebe que a pessoa torceu o nariz para você porque ela não ouviu o que queria. Porque você não mostrou o que ela queria, mas o que ela queria é aquilo que ela acha que é e que tem que ser visto, o que o palestrante tem que mostrar. E a gente tem que entender que não é bem assim, porque na mesma medida em que eu provavelmente desagrado muita gente, provavelmente eu agrado outros tantos, né? Pelo modo como eu mostro, Adriana. Oi, Adriana. Pelo modo como eu exponho meu trabalho com franqueza, né? com ética, não fugir, não descambar para agressões e tudo mais, e sem que isto implique em que o outro tenha que aceitar ou não. Mas então, os discos voadores não vieram das estrelas. Lá na frente, nós vamos voltar a estes pontos e eu vou tecer mais considerações e ver por quê. Que agora você me pegou. Sim, exato. Então, pois é, exatamente. Precisamos entender que não estão aqui por nós. Estão aqui por um propósito obscuro, um propósito que só diz respeito a eles. Com certeza, aí também tem muita gente que está estranhando. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso contrariar 6 décadas de estudos do fenômeno que eu acompanho obsessivamente, né? Contrariar minha consciência seria desmerecer ou descaracterizar minhas convicções
em agradar alguém. E com certeza, agradando um punhado, eu estaria de qualquer maneira desagradando outros. Porque eu vejo aí muita gente esperando o disco voador, o alienígena, como, sei lá, o salvador da raça humana, alguma coisa assim, que venha até nós, nos resgatar, eu não sei, não sei. Eu preciso desenvolver toda uma argumentação, e ela está sendo desenvolvida, mas não vai ser coisa que se possa passar numa live, de repente, vou precisar de tempo e espaço, mas vou fazer. Então, eu vou comentar o que você falou. A gente vê muito messianismo, coisas messiânicas, quer dizer, aquela coisa de parece, só faltam dizer, mas parece, que aguardam que Jesus Cristo desça à Terra num disco voador. Porque tem quem insinua isto, não diz claramente, mas já insinua. Bom, mas então, o terceiro ponto, seus ocupantes não são seres semelhantes a nós. Ver um alienígena como um ser humano é uma aberração. Isso está na minha... Isso está na minha tese. Deixa eu aumentar para você aqui. Pode abrir. A minha tese... A tese, eu dei um nome um pouquinho mais, como é que se chama? Chamativo, né? Não do sistema solar. Minha tese não é grande coisa, não. Tem menos de 25 laudas, né? Mas eu desenvolvo tudo isso. Pode voltar. Eu desenvolvo tudo isso. E eu digo lá, não tem como você assemelhar essas figuras do disco voador com seres humanos. Não dá, porque para começo de conversa, a gente sequer sabe o que eles são. Mas nós vamos ver lá no fundo, mais para frente, que eu digo, não sabemos o que eles são, mas podemos saber o que eles não são. Né? Não sabemos o que é o disco voador, mas podemos saber o que o disco voador não é. Né? Então, um lembrete, anote, né? Ali, na verdade, eu já passei por isso. Eu lá estou trabalhando numa argumentação sobre essa tese, que não são só estes pontos. Eu pontuei isto aqui para a sua live, com licença. Então eu digo, eu espero poder apresentar essa argumentação, né, em tempo e espaço, à vontade, para, inclusive, que possa ser discutida e confrontada. Porque o Nelson não é dono da verdade. O Nelson nem sequer pode fazer afirmações. O Nelson pode defender uma tese, fazer suas colocações, e que sua tese seja confrontada. Quem quiser, eu faço um convite, pode desenvolver teses contrárias e confrontar comigo, sem problema algum. Né? Devemos ter cuidado com o que queremos encontrar no disco voador. Porque a gente vê, como é que se diz? Pedidos ou intenções ou clamores de toda natureza. Espera-se tudo
do disco voador. Espera-se que uma coisa muito comum, que o disco voador venha curar pessoas. Isso aí, Marco. Eu estava lendo de um caso nos Estados Unidos, mas eu sei de tantos aqui no Brasil, não é só dos Estados Unidos, da mulher que se diz curada de um câncer por alienígenas. Né? Eu vi isso. Então, eu vi. Eu li, né, quer dizer. Exato, também. Eu sei de um caso, não posso falar aqui, porque não tenho, como é que se diz? Não tenho a liberdade para falar, mas eu vou falar de um que, como foi divulgado amplamente na época, é muito antigo, provavelmente quase ninguém sabe aqui. Muito provavelmente esse pessoal da ufologia de hoje não sabe. Mas um caso de uma jovem que estava às portas da morte. Essa jovem estava na cama e já desenganada. Numa noite, com familiares ao pé da cama, inclusive o pai, não sei se a mãe, e uma serviçal da casa, que foi quem deu a conhecer a história, porque a família nem queria, não queria que isto viesse a público depois, né? Esta senhora foi quem deu a conhecer, e a quem foi passada a história, o relato, também guardou segredo de todos os nomes e tudo mais, então não se sabe realmente quem, qual família, mas que deu pontualmente algumas características de ser uma família bem e tal, enfim, né? E a jovem? Na cama, os familiares ali, com uma janela aberta, de repente, pela janela, entra um facho de luz e vai até a jovem. De alguma forma, parando sobre o corpo dela. Eu não saberia dar maiores detalhes. Mas o fato é que depois veio uma figura. Veja, isso tudo é um relato. Uma figura que entrou pela janela, tinha, Cecília, acho que vocês conhecem, não é preciso apresentar. Oi, filha. Tinha a figura, tinha uma caixinha, que aparentemente, de um certo modo, era alguma coisa, um artefato. Tinha um outro invólucrozinho com umas pílulas. Olha só que estranho. Bem estranho. E os familiares assistindo aquilo, de certo modo, digamos, estáticos, sei lá, estarrecidos, porque não tinha o que fazer, né? O cara assistindo, a figura fez não sei o que lá com a jovem, deixou as pílulas para ela com uma recomendação que ela entendeu, e eu não sei como, mas talvez telepaticamente, como ela devia tomar, ou passou para alguém da família, agora os detalhes me falham. Mas, dali a pouco, encerrou-se aquilo. A figurinha saiu, a luz se apagou, e a jovem se curou. E, ao que tudo indica, tomando também as pílulazinhas. Eu digo para você que, evidentemente, não se pode dizer que seja disco voador, que seja alienígena.
também não se pode dizer que não seja, né? Ninguém sabe o que foi. Alguma coisa ali aconteceu, seja como for, e diz que a jovem se curou. Agora, o que eu levanto, o aspecto que eu levanto, de inúmeros outros casos, né, não é isto, não era, foi ou não foi o disco voador, não, é que seria preciso que, nesses casos, tivéssemos laudo médicos e que os médicos se dispusessem a assinar os laudos de como aquela pessoa se curou. O ponto que eu abordo em seguida é contrário justamente a isso, pelo que eu tenho visto. É de vital importância não vermos os alienígenas como seres benevolentes. Temos fartas evidências de sua hostilidade para com nossa gente, amplamente documentadas, e temos. E são fartamente, sim, documentadas. Provavelmente, muito mais do que isso, pode deixar aí mais, muito mais do que casos eventuais, pontuais, de curas. Porque nos casos de curas, eu tenho argumentado isso, e já em lives, em palestras presenciais, que eu procurei contestar a pessoa, obviamente, com todo respeito, contestar, que eu quero dizer, levanta o dedo, pede a palavra e pergunta. E era o que eu perguntava. E o laudo médico? O que diz? Aí a pessoa desconversava. Porque não tinha laudo médico. Se não tem um laudo médico, você não pode fazer uma afirmação. O laudo médico é que faz uma afirmação. O laudo, primeiro, é uma documentação que atesta o mal que a pessoa tinha, e, segundo, um laudo que atesta a pessoa estar curada e que ela não, digamos assim, não se curou por tratamento convencional, né? Porque, só para encerrar este ponto, eu falo, já falei em palestras presenciais, a Cecília sabe disso. Na verdade, ela quem me acompanhava, porque durante um bom tempo ela era, como a gente costumava dizer, foi o Maldonado que inventou, que a Cecília era minha secretária, minha motorista, e de fato, além de filha, secretária, motorista, mas muito mais que isso tudo, assessora e crítica feroz, crítica que não deixa o Nelson viajar, não deixa o Nelson, não deixa o Nelson escorregar, e também meu filho, que também é jornalista e músico, escritor, né? Então, o que pega nestes casos em relação a hostilidade? É que a hostilidade aparece, porque você só sabe da hostilidade porque você tem a vítima. Então, a vítima não precisa de laudo. Um caso, eu cito, inclusive, o livro do Carlos Machado, né? Eu não li. Eu tive em mãos, dei uma passada, mas eu não tenho ele, né? O Carlos Machado é um autor conceituado, de credibilidade, né? Aquele professor, se eu não me engano, no Paraná, né? Não me engano, no Paraná. Professor de faculdade, quer dizer, é um acadêmico,
é respeitável, né? Olha, curitibanos aí, respeitável, e tem eu ia dizer, tem um caso no livro dele, não, tem N casos no livro dele, né? Mas um deles, tal como aquele caso russo, que eu eventualmente vou falar, sim, é só dar um tempo, talvez um mês ou dois, daqui 2 ou 3 meses, quem sabe, talvez 2 meses, né? Seria bom mesmo. É. Bater um papo sobre isso. Lá vamos. O caso que o Carlos cita lá é uma coisa terrível. Era um exercício militar no deserto, talvez uma companhia, né? Porque eram poucos militares, então podia ser uma companhia. Aí está afastado um sargento e um soldado. Provavelmente sendo parte do próprio exercício em si, né? Está afastado. O soldado sobe uma colina, assim ligeiro, uma elevação, e desaparece da vista do sargento, do parceiro dele. De repente, o sargento ouve os gritos desse soldado. E gritos terríveis, que o sargento sobe correndo da colina, e quando sobe correndo da colina, vê ao longe que o soldado está sendo como que arrastado. Tem um vulto no ar que o sargento não distingue muito bem o que seria, ou talvez eu não tenha o relato total, então não saberia dizer, mas de qualquer maneira, um vulto, uma figura como é que se diz? Um aparelho, alguma coisa assim, né? Algo tecnológico, né? O soldado some, obviamente que o sargento entra em desespero, mas um militar, ele se controla e corre, procura os parceiros. De imediato se estabelece uma busca, né? Essa busca não leva a nada, porque o sinal de arrastado do soldado simplesmente, de repente, termina. E dele nada. Mas as buscas continuam dias seguintes, porque não podia deixar de ser, e de repente, bem mais longe daquele ponto, se topa com o quê? A carcaça do militar. Sem nenhum órgão interno, assim, no tórax, né? O Marco está perguntando se é o caso Valdez. Não. O caso Valdez, não. O caso Valdez no Chile, ele sumiu, mas logo em seguida ele reapareceu e, muito estranhamente, ele tinha parecia que o Valdez, isso que é muito estranho, parecia que o Valdez tinha passado por um tempo excessivo, ou seja, um tempo, um time muito maior, mais longo do que os parceiros dele, que ele estava numa companhia. O caso do Valdez era o caso de uma companhia, né? De repente, numa névoa e tal, o Valdez some. Houve-se uns gritos e tal, e o Valdez some. Mas não demorou muito, reapareceu. Só com barba grande, pálido, anêmico. Mas como? Em pouco tempo, acho que caso de hora, não faz sentido, nem com a teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade não diz isso. A teoria da relatividade diz que se você viajar em uma fração da velocidade da luz,
que seja muito mais, de uma aceleração muito mais que a nossa, então, digamos, 10, 15, 20% da velocidade da luz, seria 40, 50, 60 mil quilômetros por segundo, né? Você vai viajar muito mais tempo, viver, ou seja, um tempo muito maior do que a Terra, mas que em relação à própria Terra, quando você regressar, será o pessoal na Terra que terá vivido mais. Então, o caso Valdez é um contrassenso. Porque ele não poderia ter vivido mais e voltar no mesmo tempo que estava, né? Na ocasião. Mas o caso do soldado no deserto, lá nos Estados Unidos, né? O que tem de dramático, de trágico? É o moço ser encontrado, o militar ser encontrado, e ser visto que fizeram alguma coisa com ele, que, sinceramente, é algo terrível, porque o tórax dele foi aberto como se fosse um laser, todos os órgãos retirados, e ele ali como se fosse um... Bom, eu estou no ponto de hostilidade, né? Então convém fazer aqueles reparos que o pessoal sempre me chama a atenção. Que, por isso, eles seriam nossos inimigos, ou eles seriam totalmente hostis a nós. Não, eu não penso assim. Que sejam nossos inimigos ou que sejam totalmente hostis a nós. O que eu penso é que, de repente, pode ser algo até pior do que ser hostis, porque as víboras são hostis a nós, mas quando provocadas, né? Eu sempre lembro disso. Todos os animais peçonhentos, principalmente os insetos e tal, ele vai te agredir porque pensa que você é o agressor. Uhum. Tá? Então, você pisa no escorpião, azar seu. Pisou no escorpião, ele... Só está se defendendo. Não tem dúvida. Você vai pegar uma aranha, obviamente, eu vejo que o pessoal fala, óbvio que é preciso cuidado. As aranhas, a aranha marrom, ela é terrivelmente peçonhenta, né? E pode ser letal, inclusive, para criança, a pessoa que tem algum, mesmo adulto que tem alguma comorbidade e tal, né? Mas, com certeza, ela não vai te ferroar se ela não se sentir agredida. Não vai. Ela pode passar por cima de você, passar pelo seu corpo, embora ela vai, mesmo porque esses insetos, eles têm a vida deles, como é a natureza deles, eles sabem o que é para eles alimento, o que não é, e o que oferece risco. Então, eles ficam atentos a, né, se defender. Mas tudo bem. Então, a hostilidade. O que eu penso é que espécie, que coisa está ali, que de repente, para ele, trucidar você é algo natural. Não é nem ruim nem bom, nem dói, nem sente dor, não tem remorso, não tem piedade, não tem... ou seja, não é perigoso? De repente, o que está lá dentro pode ser isso. Por quê? Porque essas coisas acontecem. Eles fazem. Mas
Fechamos este ponto, pergunta. Vamos lá para o próximo slide. Vê aí. Ainda foi, né? Não. Acho que faltou alguma coisa aqui. Sim, eu estava falando, estava na questão da hostilidade, né? Isso. E quando a Adriana perguntou justamente por que tantas figuras, o que ela chamou de nórdicas, que de fato muitos eram... Sim, quando eu falei do Alberto San Martín, ele topou com um nórdico. Era um cara bacana, alto, bem apessoado, tal, cabelo longo nos ombros, né? Pô, mas espera aí. Aí que eu teria que complementar mais para a Adriana, que é o seguinte: por que tem as figurinhas adequadas em cada lugar e não são, digamos assim, não são seres humanos no duro? Porque um ser humano, se você topar com um ser humano, você sabe, né? Não dá para te enganar. E aquelas figuras não são, mas tudo bem. Futuramente a gente volta ao ponto. Desejar a confraternização universal entre nós e os alienígenas é um devaneio perigoso. Eu já fui barrado em apresentação. Aliás, eu fui questionado antes, tive que alterar coisas, porque ia dizer, não é de que, Adriana? Porque ia dizer coisas que a plateia não ia querer ouvir. Isso é complicado, né? Mas eu superei isso, porque também não foi uma vez só. Um caso foi muito sério, porque eu estava em vias de ser cortado do convite, né? Então eu resolvi alterar ligeiramente. Mas não se pode. Em minhas convicções, nós não podemos olhar para essa coisa como a gente vê hoje, por exemplo, com as redes sociais, tão disseminada essa coisa do nossos irmãozinhos, a chegada dos nossos irmãozinhos cósmicos. Está marcada a chegada. Nós vamos nos confraternizar. Nós vamos ter um encontro global. Eu tenho aqui, eu coloquei aqui na minha tese, né? Bom, eu tenho tudo isso o improvável contato global. Está lá. Um improvável contato global. Aqui está bem desenvolvido, né? E estou falando de um improvável contato global que lá na frente é que eu pretendo demonstrar com argumentação, e tomara que eu não precise demonstrar com equações, mas de repente vai ser, porque muita gente ainda insiste no ponto controverso, e que é o foco da questão: as distâncias estelares e a velocidade da luz. Insuperáveis. Não adianta discutir, não adianta questionar, não adianta você querer, sei lá, por vontade, ou não sei porquê, mas
as distâncias estelares e a imposição da velocidade da luz, que é inatingível para nós, é qualquer coisa que já inviabiliza o que seria um encontro global com raças alienígenas. Veja, quando? Vindo das estrelas. Mas que não seja das estrelas. Uhum. Seja daqui. Como é que você pode pensar que você vai ter um encontro, você vai confraternizar com algo que é, em princípio, um fenômeno estranho, inexplicável, perturbador, assustador, e que você não tem nenhuma interação com ele. É outro ponto que eu abordo. É ele que interage com você. Não se iluda. O alienígena, você não interage com o alienígena. Você não troca ideias com o alienígena. Você não conversa com o alienígena. Você não faz parte da natureza do alienígena. O alienígena te usa para um propósito que você ignora. E você é apenas um rato de laboratório nas mãos do alienígena. Isso é a verdade. E tem uma pergunta do Marco, aí nós vamos nela daqui a pouco. E eu desafio a qualquer um que diz que esteve lá, que encontrou, que isso, que aquilo e tal, a me contrariar. Eu não tenho dúvida, eu tenho convicção. Você não é nada diante do alienígena. Você é um instrumento dos propósitos dele. Só. Ele te joga onde ele quer. Bom, quem acompanha isto sabe do que eu estou falando. Se acompanha com seriedade, sabe, eu não preciso nem citar exemplos. Teve até um filme que demonstrou isso muito bem relatado. A pessoa foi abduzida e foi tratada como um rato do laboratório mesmo. Sim, sim. Veja. Mostrou o outro lado da abdução. Sim, veja. São N casos. Para ir pontuando, a gente precisaria coletar, né, num papel, numa pauta, mas eles baixam em Catanduva, pega o senhor Onilson Pátero, some com ele, né? O carro dele ficou na rua. Veja, é amplamente documentado. O carro dele ficou na rua. Aquele fusquinha branco dele, né, ficou ali no local. E por sorte que na época nem roubo de carro tinha, pelo menos não, acho que não nas cidades do interior, porque o carro dele foi encontrado pela polícia, quando, no dia seguinte, quando a família desesperada recebe acho que um telefonema, que veio de... Tá vendo? Falhou. Mas, acho que Colatina, Espírito Santo. É perto em termos, Isso, então. Isso, Espírito Santo. Isso. Sabe onde ele estava? No alto de uma elevação pedregosa, que ele não tinha como subir, ele não subia ali. Ele acordou de manhã cedo, de madrugada, ele acordou, assustado, ele estava deitado em cima das pedras ali. Só que ele se lembrou. Ele não precisou de regressão, porque ele se lembrou quando ele foi apanhado na estrada, em Catanduva,
porque o troço parou na frente dele na estrada. O carro parou, lógico, morreu e tal. Ele abriu a porta do carro e saiu. Estava chovendo. Ele abriu a porta do carro e saiu. E depois acho que apagou. Mas depois ele se lembrou. Ele foi cuidado, porque um sitiante passando lá embaixo ouviu ele gritando. Aí precisou uma companhia dos bombeiros vir para retirar ele de lá de cima. Uhum. Bom, então, veja, ele teve interação com eles? Ele foi um instrumento. Ele foi um rato de laboratório na mão deles. Esse não é o único caso. Bom, o único seria até incômodo a gente falar de único ou de alguns, porque são centenas, não são alguns, não é único e muito menos, e nem tanto alguns, são centenas. Aqui no Paraná, aquele estudante saiu da casa dele, né? Sim, Maria Cecília. Saiu da casa dele, foi abduzido, foi jogado centenas de metros longe, mas foi jogado num campo. Ele foi jogado. Ora, não dá para continuar assim, porque seria... Eu teria que lembrar de N casos, porque eu li tantos que... Absurdos que acontece com essa coisa de como se diz? Como se estivesse brincando, como se fosse um brinquedo para eles. E a Kombi no Rio Grande do Sul? Com os 4 jogadores. Que foi erguida, foi levada umas centenas de metros e foi jogada. E olha, tinham 4 ou meia dúzia, não sei, né? Jogadores, jovens, mas não eram jogadores de futebol, não, outra coisa lá. Mas, enfim, gente que teve consciência do que aconteceu, porque eles estavam vendo a Kombi ser levada no ar. E depois ser jogada no chão de tal maneira que disseram, inclusive, o motorista falou, não capotamos, não sei como, porque poderia causar um desastre, né, de sérias consequências para eles. Né? Em Minas Gerais, ergueram um carro com uma família dentro, inclusive uma criança. O pai, a mãe, a criança, a avó, e carrega por algumas centenas de metros e depois joga lá num lugar qualquer. Mas espera aí. Então eu pergunto, isto são raças alienígenas vindo das estrelas para o planeta Terra? Isto são raças, isto são alienígenas que você pode pensar em que se congratular com eles. Você pode pensar, Adriana, não é isto, querida Adriana. Não é se é crueldade para nós. É crueldade. O que eu disse lá atrás, para eles podem não ser nada, mas, de fato, só que é por isso que eu digo, nós podemos nos confraternizar? Não. Eu acho que não vejo como se pode confraternizar. Poderíamos nos confraternizar como hoje. Então, num ambiente mais fraterno, os russos e americanos, e gente como eu, que tem um pouco mais de idade, que fiquei uma semana
naquele ano de 63, de 62 para 63, né, um pouco antes do Kennedy ser assassinado, grudado na mídia, né? Saía da fábrica, corria para casa, se grudava na mídia. Por quê? Porque a frota russa estava subindo o Atlântico e a sétima frota americana fechando lá em cima. E os americanos, né, sob o governo Kennedy, mandando o recado, olha, não tenta passar. Não convém. Retorna, porque não vão passar. Porque estavam municiando a ilha com foguetes, com teleguiados, né? Os mísseis balísticos, né? Com armas com ogivas nucleares. E, obviamente, que os americanos estavam certos de não deixar passar, não tem cabimento, né? E olha, que ainda bem que, graças à habilidade do Kennedy de levar a coisa ao extremo das circunstâncias para só agir, só a reação realmente, só em último caso, e os russos também reconhecer que, de fato, não tinha cabimento. Então, a frota russa retornou e depois desarmaram todas as ogivas, né, em Cuba, e todos os foguetes e tal, né? Mas isto, hoje, a gente pode dizer que eles vivem em fraternidade, e é bom que seja, né? Tanto é que no espaço eles estão fazendo, o que eles estão fazendo na ISS é extraordinário para o desenvolvimento da astronáutica, né? Isso mesmo. Do homem no espaço, né? Porque aqui na Terra, aqui embaixo, tem mais gente fazendo os foguetes, né? Como o Elon Musk, né, e outros, né, estão fazendo os foguetes, tudo bem. Mas eles não são inimigos de morte. E eles, cada um para o seu lado, tem consciência, né? Tem a razão, se impõe, e no fim das contas, a razão se impõe, o bom senso, né? E hoje a gente usufrui dos dois, do trabalho dos dois, e agora mais gente, né? Viu que a Índia acaba de colocar o nosso satélite, o Amazonas 1. Né? Eu vi a lançamento. Eu acompanhei, foi de madrugada isso. Também atravessei a noite, porque é só vidrado nisso, fazer o quê? Eu também sou, eu gosto. E torcendo, nossa vida, e me deu um frio na barriga, porque eu vi tantos acidentes já, né? Isso. A gente vê, eu sempre acompanhei todos, né? O Columbia, a Challenge, a Aurora 7, queimou aqueles 3 ali dentro, coisa terrível, né? Isso. E tantos outros, aquelas que os outros 3 russos que quando bateram no chão já estavam mortos, enfim, e os que explodem, e eu fiquei, juro que eu fiquei, falei, caramba, será que esse foguete indiano, aí quando disse lá em cima, ele soltou o último estágio, agora está em órbita, bom, tudo bem, agora o satélite é nosso, né? E eu estranhei uma coisa, gozado como é o tipo de gente, né? Você vê como nós na Terra somos diferentes. Os indianos, eles quase não conversam, né? Isso. Eles são sérios, um olha para o outro, se consulta assim e tal, os olhos nos instrumentos, e quando terminou, bacana, eles mal se cumprimentam, cada um vai para sua casa. Aí os americanos abrem champanhe e coisa. Bom, os americanos,
obviamente, são mais expansivos, né? Adora festa. Mas tudo bem, é isso aí. Então, eu estava encerrando com essa aí, né? Desejar a confraternização universal entre nós e os alienígenas é um devaneio perigoso. E por quê? Porque, de fato, não há nada neles, nada, que acene com alguma coisa. Quer dizer, como, vamos dizer, eu vou fazer uma figura, mas acho que não sei, talvez não. Boa noite, Marcelo. Às vezes, é administrador lá do grupo. Talvez não tenha, mas vamos ver. Você está na sua casa, no quintal da sua casa, vamos dizer assim, e passa pela sua rua alguém que você não conhece, e passa quase sempre, ou com certa frequência, e te cumprimenta. E você não sabe, a pessoa, você pensa, poxa, não é meu vizinho, você não conhece, não é perto de você, mas a pessoa te cumprimenta. Né? Uhum. Na minha rua não é assim, eu cumprimento todos, pelo menos de todas as quadras aqui na proximidade, todos me conhecem, eu cumprimento todos e quase todos me cumprimentam. Mas a pessoa passa, aí você responde, poxa, você acha estranho. Passa um dia, 2, sei lá, mais um tempo, a pessoa passa de novo e te cumprimenta, e vai te cumprimentando, de repente a pessoa para e diz assim, tudo bem com o senhor? Vamos dizer, com o senhor, com a senhora, se for a Nárima ou a Adriana, tudo bem com a senhora? E você responde, sim, tudo bem, você é estranha, né? Mas tudo bem. Acontece que mais um tempo, de repente a pessoa para e vem ao seu encontro e diz alguma coisa, você estabelece uma amizade. Uhum. Começou ali, de repente, sem querer, né? Um aceno, um cumprimento, estabelece uma amizade. De certo modo, muita coisa acontece assim. Inclusive, de países para países, de famílias com famílias, de pessoas para pessoas, né? Nós, com os alienígenas, não temos nada disso. Gente, não tem nada disso no contexto. No contexto, tem uma manifestação tão estranha quanto seja possível descrever do que seja uma coisa estranha, inexplicável, assustadora, perturbadora, e que você não tem a mais remota ideia do que seja que o Nelson tem uma tese que diz que pode-se dizer o que não seja, que é justamente onde eu foco. Eu não tenho como saber o que é. Poxa, mas o que me impede de saber o que não é? A ciência me diz. Eu uso a ciência para chegar lá. Uhum. Eles estão aqui, eles se manifestam aqui, eles vivem, como é que se diz? Se deslocam no nosso ambiente, na nossa atmosfera, eles se infiltram, mergulham nos nossos mares, e isso nós temos registros e mais registros, inclusive militares, não só civis, né? Eles são vistos lá fora pelos nossos astronautas. Então, você pode sim dizer o que não são, embora você não possa caracterizar exatamente o que não são, mas você pode dizer o que não são. Agora, são amigos? Vamos nos confraternizar? Aí precisa cuidado. Precisa se manter uma certa distância. Olha as imagens que eu coloco, inclusive lá na frente. Uhum. Quer que eu faça? A um
Não precisa, eu vou dizer de viva voz. Eu peço desculpas porque não consegui acreditar nas imagens. E eu tenho a impressão que essas imagens aí são de gente nossa. Olha lá, ó. Não nos foi possível acreditar nas imagens usadas nesta apresentação. A da direita é uma foto, essa é do jornal. Essa corre mundo, não é problema, mas aquela da esquerda já é uma figurinha, né? E nós temos vários artistas que fazem isso, inclusive gente que lida com a ufologia, né? E faz isto. Então, eu quero dizer que eu não estou usando, como se diz, assim como sem nenhuma responsabilidade, eu fui lá, peguei a imagem e coloco aqui. Não, eu costumo, sim, reconhecer o mérito, o trabalho intelectual, o direito de imagem da pessoa. Só que essas figurinhas eu já fui colhendo nas redes sociais, nas publicações, e não tinha como, não tinha nada. Então, já vem a falha, se houver, se tinha que estar acreditada, já vem de antes, né? Alguém pegou, pôs ali, tá? Mas fica aí o registro. O Nelson não teve como acreditar a imagens, eu sempre que lembro faço isso. Tudo bem, vamos em frente. Olha, essas duas, tá? E aqui, pode ir para a quarta. Deixa, isso aqui é uma frase minha. Isso aqui me surgiu uma vez, foi um insight, né? Porque eu estava tão focado na questão do que eles são e o que eles representam para nós. A tecnologia que eles exteriorizam, né? E o poder mental que se supõe, porque a gente tem que supor, porque essas coisas não estão documentadas. A gente precisa ter cuidado também, muito cuidado com uma coisa, que é estar documentado ou estar relatado. Quando alguém se submete a uma regressão hipnótica e faz um relato a perder de vista de alguma coisa que aconteceu com ela, não é um documento. Isso é cuidado. Nós tratamos isso como documento. Nós chamamos de documento. Não é. É relato. Para que seja um documento, é preciso que esteja comprovado, ou é preciso que tenha evidências irrefutáveis de que tenha acontecido. Isso é muito bom você falar. Eu disse lá atrás que mais à frente um pouco eu vou sair com algumas coisas que vai causar ainda muito mais, provavelmente, muito mais questionamentos, mas eu não vou poder deixar de fazer. Eu tenho conhecimentos básicos de astronomia. Eu sei. Não é básico, não, você entende muito, hein? Um pouco, né? Então, e eu vou entrar numa questão que vai causar embaraços. Essas tais, já vou deixar aqui. O tema. Viagens de abduzidos para outros planetas. Isso é muito sério. E eu vou entrar nisso. Mas vou entrar com a ciência e equações e os conhecimentos de astronomia para dizer que não foram.
É simples. Para dizer que não foram. Porque aquilo que eu disse ali atrás, quando você faz um relato, se você não tem alguma coisa, como é que se diz? Algo que reforce aquilo que você diz, uma evidência. Por exemplo, vamos ficar numa coisa muito pequenininha. Todos que lidam com isso já devem ter visto, ou lido, ou deparado com algo assim. Eu peguei uma caneta do alienígena, mas ele tomou da minha mão, não pude trazer. Tem alguém lá aqui no Brasil, não vou dizer, ia dizer lá no Nordeste. É uma pessoa do Nordeste, mas acho que já está aqui em São Paulo. Ele é conhecido. Diz que tinha uma arma do alienígena. Como é que se diz? Uma arma de raio que pulverizou uma árvore. Eu nunca disse isso, mas eu posso dizer com toda tranquilidade, porque eu tenho as minhas convicções. Só que nunca a arma diz que sumiu, a árvore não aparece nada, nem os átomos que sobraram, porque tem que sobrar os átomos, porque os átomos não se destroem. Você, como é que se diz? Você carbonizar uma árvore, pode-se dizer carbonizar, né? Porque a árvore é vegetal, tem carbono, então pode-se dizer vira cinzas. As cinzas têm átomos. Uhum. Os átomos não se perdem. Não tem? Então, é esquisito. É um relato. É a pressão digital da árvore. É um relato fantástico. O cara ganhou teve uma arma com ele atirou numa árvore, a árvore sumiu. E não deixou vestígio. Nada. Não, de nada. Você só tem o relato dele. É. Tem o relato do outro que diz que foi pegar não sei o quê, mas o alienígena deu um tranco nele e evitou que ele pegasse. Tem o relato do outro que vai para não sei quanto, que planeta, não sei o quê. Eu estive com o doutor Walter Carl Bill, lá nos anos 70, né? Eu estive com ele, sendo cicerone dele em São Paulo. O doutor Carl tinha vindo para São Paulo para entrevistar três contatados que ele tinha. E ele escolheu o primeiro, e nós gastamos o dia com aquele lá, na verdade. Se eu não me engano, foi na Vila Mariana, que tinha ido para o planeta Marte. E eu fiquei à parte. Eu era moço ainda, era recém-casado, né? E não me atrevia a entrar nesses assuntos, nem com o doutor Carlos, nem com o professor Flávio, nem com o professor Guilherme. Estive com o professor Guilherme N vezes, inclusive da vez que ele esteve com o senhor do Departamento de Comércio Exterior da Argentina, que foi levado, ele e a esposa, da Argentina para o Chile, né? Eu acompanhei 2 horas de conversa quietinha no meu canto, não podia intervir. O doutor Carlos também, nesse caso, com este senhor, né? Só que eu lembro de algumas coisas. O doutor Carlos perguntando, de uma maneira delicada, né? O que poderia se provar, como ele poderia provar, ou como ele poderia demonstrar que ele tinha estado no planeta Marte não sei quantas vezes, né? Aí ele tinha quadros que ele pintava, assim como Alex Madruga, que eu também conheci nos anos 70 numa mostra numa livraria. Foi uma mostra numa livraria, não era
um ateliê, não era, né? A Alex Madruga, que foi abduzida aqui em Angra dos Reis, da sacada do hotel onde ela estava, ela também pintava. E o que ela mostrava como provas eram as pinturas. Este senhor, eu junto com o Dr. Carl, eu acompanhando de longe, sentado numa cadeira ao lado, eles estavam no sofá, e eu olhando um quadro, ele tinha vários quadros assim pela parede, né? Tinha foguetes, tinha prédios, não sei o quê, tinha coisa, tudo do planeta Marte. Mas alguma coisa, um átomo do planeta Marte. Não tinha. Não é estranho? Se você for para outro planeta, presta atenção, quando eu falo de ciência, eu não quero ser bacana, por favor. Não me julgue presunçoso. Mas quando eu digo, eu falo de ciência, eu digo de detalhes, é porque não é difícil. Só é difícil para quem não afunda o cérebro na ciência e procura saber. Se você for para outro planeta, se você entrar num disco voador, você não precisa tirar de nada dele para você provar que você esteve lá. Basta você ter o cuidado de tirar seu sapato. Se você ter o cuidado de tirar seu sapato, antes de descer do disco, se o alienígena não, como que se diz, não se alterar com você, tira o sapato, leva ele na mão e procura um físico para fazer análise da sola do seu sapato. Muito provavelmente vai aparecer alguma coisa ali diferente. É claro. E mais diferente ainda se tiver alguma sujeirinha ali pelo chão. Fica tudo, né? Na sola. Sim, e mais. E na sua mão. Dá um tapa no alienígena. Por exemplo, Poxa, nós precisamos encerrar, né? Mas tudo bem. O Antônio Vilas Boas teve relações com aquela figurinha lá, né? Que para mim era uma androidezinha, né? E não podia ser outra coisa. Não podia ser outra coisa. Pode ir para isso, para a última. Podia ser outra coisa. A última? Deixa eu ver. Poxa, essa aqui já foi, né? Isso aí. Não, tudo bem, isso. Pode ir para a última, aí a gente encerra. Deixa, eu fico falando aqui. Então, bastava ele. Lógico, ele não ia pensar nisso, não tinha razão de ser. Talvez seja por isso que os abduzidos não me abduzem, porque eles sabem que se me abduzir, comigo a conversa é outra. A não ser que eles entrem na minha cabeça e, sei lá, aí eu não sei, porque a força mental que eles têm, né? Não sei. Mas pega no braço do abduzido, aperta, e depois não mexe mais com essa mão com coisa nenhuma. E procura um laboratório. Faz uma análise de raio-x, faz uma análise de ultrassonografia. Vai aparecer ali, não tem como. Provavelmente, até o DNA deles. Se você raspar a unha na pele deles, se for um ser orgânico, vai sair o DNA na sua unha. Já está respondida a pergunta. Pois é. Agora, se ele te pegar na tua mão e cortar seus dedos, já seu. Não vai culpar o Nelson. O Nelson só está dando a ideia, né? Terminamos. Esse aqui você... Ah, tá. Aí eu estou lendo aqui. Agradecimentos. Eu agradeço a você, Rodrigo Cunha, por me dar esta oportunidade de mostrar o meu trabalho, cumprir também o compromisso, né, do convite.
Agradeço o chat, o pessoal aqui fica ligado nas coisas, eu percebi. E fica mesmo, eles estão perguntando sempre na... O pessoal que nos acompanha de fora e que sempre nos apoia, né? O meu muito obrigado. O Nelson é um técnico industrial, jornalista, não é acadêmico, não tem pretensão de ser o dono da verdade. O Nelson tem a pretensão de colocar as coisas dentro de um contexto que ele externa suas convicções e argumenta. Obrigado, Adri. Então, o Nelson é consultor de OVNI Pesquisa. Esta revista, puxa vida, só falta ela não estar à mão. Está sim, está aqui. Está aqui. Eu sou consultor desta revista, uma publicação agora. Aqui, ó, esse aqui é um artigo meu, ó. Peraí, aqui, ó. Estou vendo. Esse aqui é um artigo meu. Fala do 12º planeta dos Jacaré Sitting, né? Da teoria do Sitting. Desagradou muita gente, mas isso é outra história. O Nelson é consultor de Alfa Digital, uma revista do Rafael Silva Pereira. Eu já li algumas coisas da Alfa. Então, igualmente, Maria Cecília. E o Nelson tem um blog. 2 palavrinhas sobre o blog. O meu blog não é muito visitado, não tem muito interesse. Mas eu explico por quê. Lá, você só vai encontrar as ideias do Nelson. Eu coloco só aquilo que eu penso, aquilo que eu desenvolvo. Tem um bocado de matéria minha, tem alguns artigos que já saíram por aí, então pode estar no meu blog, mas eu não, na verdade, eu nem teria tempo de colocar lá essa inundação que existe por aí de relatos de disco voador, mesmo porque eu acho que satura. Eu vejo... Obrigado, Naima. Eu entro em sites que eu não consigo visitar. Porque eu corro assim, tem centenas. Por que eu vou? Eu quero ver a ideia da pessoa. E a Cecília é um problema, viu? Cecília é um problema, porque... O Nelson não tem jeito de como é que se diz? De escorregar, não, porque ela não deixa. Ela pega no pé e ela fala, pai, você precisa pensar um pouco mais. Eu falo, eu penso, filha. Eu penso, nem que seja só para espantar o alemão, né? O Alzheimer. Mas eu penso e muito. Eu penso e muito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração, né? Um beijo de coração para todos vocês. E, Rodrigo, provavelmente nós vamos estar em lives futuras. Né? Não podemos marcar, porque eu preciso não agora... Tem como. Não tem como. No momento. No sábado eu estarei com o Crésio e depois eu vou ter que descansar. Mesmo porque eu tenho que fazer umas coisas aqui em casa. Então, que tem que ter uma preparação para uma live, você tem que fazer material, né? Como vocês, como a gente também. Sim, também. Muito obrigado. Deixa eu só te falar uma coisa, Pescara. Sim. Eu hoje fiz questão de deixar as perguntas do chat para você responder. As minhas perguntas eu guardei para uma próxima. Terminamos, não terminamos? Obrigado. Terminamos, sim. Eu quero agradecer, Pescara. A gente ia ficar uma hora no máximo, ficam 2 horas e 41 minutos. Então, tá vendo? E a gente não viu. O Pescara, deixa eu só te falar uma coisa. Sim. Você não estava me devendo nada, não, Pescara. Eu nunca te cobrei, porque
Para mim é um prazer ter você na minha live. Eu, como Obrigado. falo assim, você é meu mestre, que eu aprendo demais com você, demais, demais. Agradeço. Eu adoro o assunto também de astronomia, que você gosta, entendeu? Então, aos pouquinhos a gente vai chegando lá, né? Vamos, Aí, vamos, é, vamos, vamos. eu quero agradecer também a presença aí de todos do chat que participaram e fizeram perguntas muito boas para você, de acordo com o que foi dito. Sim, sim, Eu sim. tenho percebido muito, nas minhas lives, eu tenho percebido muito isso, as pessoas chegam e se envolvem com o que está sendo dito. Isso é muito bom. Entendeu? Isso é muito bom. E todos saem ganhando, né, os caras? Sim. Tanto nós aqui desse lado, como eles lá. E a gente, todos saem ganhando. Sim. E eu vou, só aproveitando, eu vou deixar o seu blog depois nos comentários, lá na descrição da live, né? Eu vou botar lá. Já o seu canal já está na descrição. Obrigado. Já foi lá, tá? E eu vou botar outras coisas mais para você, para todo mundo te achar onde você estiver. E aqui, o Curitibano está dando os parabéns aqui para nós também. Obrigado, Curitibano. Obrigado. Valeu. Então, a Adriana falando aqui, se a troca, são as últimas coisas, né? Então, pessoal, eu vou deixar com você para suas considerações finais. Então, eu vou sair quase que correndo. Eu vou tirar um pouco. Eu tenho que trocar uma pia aqui em casa. E a mulher está me cobrando. E quem manda aqui é ela, você sabe, né? Quem manda aqui. Quem manda nos alienistas sou eu, mas quem manda em mim é ela. Então, bom, gente, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Eu vou encerrar, porque agora eu preciso até tomar um lanche. Cuidar da garganta e tomar um lanche. Vai obrigado, lá, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço você. Um abração, meu irmão. Tá. Valeu. Um abração, tá? Valeu. Faz isso.